Oi, gente, tudo bom? Eu consegui só agora dar uma paradinha aqui, né, para conversar com vocês sobre as postagens que eu coloquei agora no início. E assim, vocês estão acompanhando uma semana de formação que nós estamos tendo aqui num congresso online, né? E por mais que a gente estude sobre infância, por mais que a gente leia, sempre vai ter coisas para a gente aprender. Por mais que a gente se questione como a gente está criando nossos filhos, como está ajudando, como está orientando, sempre vai ter coisa para a gente descobrir, né, e aprender de forma diferente. Então, a palestra de ontem à tarde sobre psicologia infantil, ela foi fantástica para esclarecimento de algumas questões que a gente ainda não sabe, né, acredita que ainda está fazendo de forma correta, e alguns comportamentos das crianças que chegam em casa e que a gente não. Uma coisa que elas colocaram no congresso ontem, que eu realmente fiquei assim, bem pensativa, foi, eu até anotei uns pontos aqui que eu vou dividir com vocês, né? Foi a questão da criança com vida corrida de adulto. E aí a gente tá vendo demais essas questões de ansiedade, né, nas crianças, nas falas das crianças, elas dizendo da ansiedade que estão tendo. E aí o adulto, a gente começa a perceber até que ponto a vida corrida do adulto está se transformando na vida corrida da criança. Claro que é necessário, sim, que a criança tenha outras atividades, né, para incorporar, mas o que é rotina corrida de adulto e o que é rotina corrida de criança? A gente tem que estar prestando bastante atenção para não estar forçando e obrigando os filhos e filhas a entrarem numa rotina bem corrida, que é uma rotina nossa. E daí a ansiedade infantil presente nas falas das crianças, né? Então, é um excesso de exigências, né? É um excesso de afazeres. E esses excessos, eles trazem um perigo muito grande, assim, porque eles trazem um sofrimento para a criança. E elas deram uma dica, as psicólogas que estavam fazendo a apresentação, elas deram uma dica ontem de que a gente em casa, quando os filhos estiverem fazendo as atividades, façam a seguinte pergunta: como vocês se sentem quando fazem essa atividade? Vocês se sentem tristes? Se sentem com medo ou se sentem atarefados demais com muita coisa? Isso já vai dar um sinal para a gente, né, desse comportamento dessas crianças, de como elas estão sentindo e se elas já estão passando por essa ideia de sufocamento a partir das atividades diárias que são colocadas em suas vidas. Até porque na palestra também elas fizeram um alerta do que é sofrimento da criança e do que é sofrimento dos pais. E aí a gente começa a pensar naquela questão, né, do que é sonho dos pais e do que é sonho para as crianças. Então, na verdade, o que você quer para a criança é o que ela quer também ou é o seu sonho que não foi realizado? Eu ouvi um pai ontem dizendo que se os filhos não se formarem em medicina, ele não aceita outra profissão. Porque ele citou essas palavras, né? Eu sou uma pessoa que não consegui as coisas na vida, né? E eu sei que a profissão de medicina, ela traz as facilidades de trazer dinheiro de forma imediata. Então, esses desejos dos pais, né, para com seus filhos, revelam mais sobre os pais do que sobre os filhos. E a gente que acompanha essa... E aí as psicólogas trouxeram várias demandas que elas recebem nas clínicas das crianças, né? Crianças que não querem tomar banho quando chegam da escola, e elas começaram a perceber a partir da fala das crianças, principalmente as de tempo integral, que elas sentiam saudade de casa, saudade dos brinquedos, saudade da família. Então, quando elas voltavam de casa, elas não queriam tomar banho, porque elas não queriam perder esse tempo já com os brinquedos, com a família, com a própria casa. E aí ela dava todas as orientações que a família podia fazer para que a hora do banho não fosse uma guerra, né, mas fosse um momento tranquilo entre a família e entre a criança. E aí todo o trabalho que elas têm desenvolvido na clínica com as crianças, né, para ajudar essa criança na independência, na autonomia, encontra uma barreira grande, porque a criança pode desenvolver a independência e pode desenvolver a autonomia, mas a família está preparada para essa autonomia dessa criança, né? Elas relataram que
muitas famílias tiravam da terapia porque dizia que a criança estava rebelde demais em casa. E quando elas pediam para descrever esse comportamento de rebeldia, falava que ela estava querendo escolher a roupa de vestir, estava querendo escolher o que ela queria comer. Então, essas escolhas da criança, né, não estavam sendo levadas pela família como independência, maturidade, autonomia, e sim como afronta, como rebeldia. Então, o preparo da família, né, para como lidar com essa autonomia da criança, né, que a autonomia não é rebeldia. Como lidar com essa opinião própria da criança? Tanto que a gente luta para que as pessoas tenham opinião própria, né, para que elas saibam o que estão dizendo, para que elas tenham preferências, para que elas não sejam manipuladas por mídias, não sejam manipuladas pela opinião dos outros. E no momento em que a criança está formulando sua opinião própria a partir da independência e da autonomia, elas são freadas sob o nome de rebeldia. Então, as famílias precisam também estar orientadas para compreender que no processo de independência dessas crianças, a opinião própria é uma das bases mais fortes desse processo. E aí elas apontaram o segredo da escuta da criança. Nossa, como a gente não escuta a criança, né? Como a gente não pergunta à criança, não pede para a criança participar. A gente está vendo muitos casos de depressão infantil, né? Coisas que a gente não via. As crianças falando em ansiedade. E a gente começa a perceber que essa base familiar, ela precisa ser orientada, porque ela também precisa ser preparada para esse sujeito, né? Um sujeito autônomo, um sujeito que tem opinião. Porque, gente, se o lar tem essa abertura, essa criança tem toda a possibilidade de ser um adulto saudável, um adulto que consiga seus desejos, que consiga suas opiniões, suas decisões, né? Que saiba lidar com as frustrações, que encontre nãos na vida, mas que aqueles nãos sejam necessários para a sua sobrevivência, porque faz parte da dinâmica. Então, a educação familiar, né, a orientação familiar, ela é extremamente importante para que a gente possa garantir às gerações futuras que elas não tenham esses adoecimentos do mundo moderno que são impostos a elas, como a gente está vendo. Então, muito cuidado com a rotina da criança. A rotina da criança não é uma rotina de adulto, ela não precisa ser corrida, ela não precisa ser sufocante. A gente já está se deparando com as sobrecargas que a mulher enfrenta, né? As sobrecargas que o homem enfrenta no mundo moderno, e a gente corre um grande risco de transmitir essa sobrecarga para a criança desde a infância. Então, olha que problema nós estamos, né, oportunizando sem nem saber que estamos fazendo isso. Então, não é fácil. É necessário que a gente perceba essa situação e possa, sim, contribuir para melhorar. Até citaram, né, aquele ditado cabeça vazia, oficina do diabo, que não se aplica na infância pelo fato deles precisarem, sim, de tempos ociosos. Eles precisam, porque é nessa ociosidade que vem a criatividade. Essa geração, ela é fantástica, gente, ela é muito criativa. E aí ela disse bem assim: quem não olhou para o céu e não procurou um formato de nuvem, né? Tô vendo um animalzinho, tô vendo um urso. Então, essa criatividade é necessária, esse tempo do brincar é extremamente necessário, porque ele não vai brincar mais em outra fase da sua vida. Então, vamos ficar atentos, né? Vamos observar essa criança. Se a gente quer um adolescente tranquilo, um jovem maduro, né, um adulto resolvido, a gente precisa sim olhar a partir da infância. E nosso Instagram aqui está para dar essa contribuição